Pronto, agora vamos à nossa live, né? Vamos esperar. O pessoal vai entrar. Oi, Jô. Saudades. Pode voltar para trabalhar já. Pronto, doutor Idemburg, Cruvinel, deixa eu te mandar o convite. Agora não é mais teste, gente. Agora é live de verdade. Oiê, Ouvindo? tô te ouvindo. Wilma, eu posso colocar no silencioso que continuo ouvindo? Pode, até melhor, porque daí ninguém vai atrapalhar você, se seu celular tocar. Continua me ouvindo? Continuo te ouvindo. Então tá bom. Se você quiser posicionar seu celular num lugar para você não ficar segurando, às vezes você fica mais confortável. Tá bom, não preocupa não. Ah, é? Tá. Eu vou só esperar o pessoal entrar aqui, porque teve um monte de gente que foi entrando no nosso teste, agora eu vou esperar o pessoal entrar de novo. Tá bom. Então, a gente vai falar dos tipos de exame, né, doutor? E eu vou Isso. falar um pouquinho da profilaxia, tá, para Covid-19, baseado nos tratamentos e protocolos que eu tenho recebido lá na farmácia oficinal. Somos farmácia de manipulação, então na verdade, boa parte e a grande maioria, se para não falar tudo do tratamento, ele é passível de ser manipulado. Hoje, o tratamento que está sendo aplicado. É claro que se existe algum outro protocolo para paciente que realmente está internado, está entubado, aí os medicamentos são outros, né? É, Edimburgo, a rotina lá no laboratório mudou agora esses dias, está meio tumultuado? Extremamente. Depois que foi divulgado que iríamos fazer o teste sorológico para ajudar no levantamento epidemiológico, começou a ter em torno de 100, 110 pessoas durante o dia todo, diluído durante o dia todo para fazer a coleta do material. Isso só falando desse exame especificamente, fora todos os outros que o seu laboratório faz. É, bem tipicamente só do Covid. É onde o pessoal está extremamente preocupado e muito, de certa forma, muito desorientado. Uhum. Precisa uma orientação mais técnica para isso. Isso, então. E o nosso objetivo aqui é exatamente esse: trazer uma orientação, trazer informação realmente de quem está realizando esses exames e de quem está realizando a questão da parte de medicamento. Eu fiz aqui uma live até já tem há um mês ou mais com o Dr. Plínio, infectologista, ele deu bastante orientação. Então, agora a gente vai falar da parte laboratorial do exame e da parte dos medicamentos. Quem tiver dúvida, pessoal, pode ir participando, pode ir perguntando, e a gente vai perguntando aqui para o doutor Idemburg com relação aos exames. Então, doutor, agora sim, inicialmente, para a gente começar, como você já falou que o seu laboratório está com essa rotina maior de pessoas o tempo todo, quais são as medidas de segurança que você teve que adotar lá agora, a mais? Assim, o que você está fazendo que antes você não fazia e até exige, né, desses exames? Eu tenho certeza que deve ser E algum protocolo tem que executar foi, agora. foi, foi, fe- foi feito, vamos dizer assim, uma potencialização do que era já pré-requisito. Mesmo assim, ainda na fobia das pessoas, ainda vem o terror da aglomeração. Nossa, está tendo aglomeração. Dentro de um espaço laboratorial, dentro de um espaço de recepção, nós ficamos distribuindo as cadeiras com base no que foi solicitado. Um, dois espaços vazios, espaço de pessoas sentadas. Aumentamos muito
o uso da própria máscara pelo pessoal do trabalho rotineiro, a digermação com álcool 70, está cada vez mais potencializado isso, a higienização de balcão, de maçanetas. Então, essa rotina está ficando cada vez mais extremistas no que se diz respeito à contaminação do vírus. Uhum, entendi. E tá, isso são as medidas para quem vai lá. E os seus colaboradores, como que eles estão se sentindo? Porque, querendo ou não, existe um risco de contaminação. Porque você vai fazer o teste, coletar o material, você não sabe quem está ou não contaminado. Isso. O setor de coleta, sempre comungando conosco, eles relatam que tem medo. O pessoal não deixa de sempre falar: nossa, estou com medo de fazer tal coleta, estou com medo de levar isso para casa. Aí tem sempre as nossas conversas de grupo relatando que, mesmo que seja um processo de coleta, mesmo que seja ali frente a frente com o paciente, usando toda a paramentação, hoje nos supermercados estão muito mais propícios a se contaminar do que no ambiente de coleta contingenciada. Então, não adianta, tecnicamente, não adianta esse medo, essa situação amedrontada, por ser o processo de coleta, por ser um processo de ambiente farmacêutico, do ambiente laboratorial, do ambiente médico, ficar com esse terror implantado e na hora de fazer a compra de frutas, verduras, balcões de supermercado, você tem uma pseudo-segurança. Então não é por aí. Então a gente tem trabalhado muito nesse emocional. Olha, tem mais risco numa prateleira de supermercado do que fazer uma coleta sorológica muito bem paramentada. Nossa, Edemburgo, excelente você falar isso, porque é exatamente isso que a gente sente. As pessoas vão ao supermercado despreocupadamente, mas na hora de ir ao médico, de ir na farmácia, de ir no laboratório, fala que está com medo. Então, é bem, bem crítico isso daí, né? Então, deixa eu te falar uma coisa. Explica pra gente quais são os tipos de exames e a diferença principal entre eles. Já para a gente poder, porque já tem gente perguntando aqui, e aí a gente já vai esclarecendo. Bem, hoje, né, na atual circunstância da ciência, existem apenas 2 tipos de testes para detectar a infecção do SARS-CoV. Um é o que nós denominamos RT-PCR, que é a identificação do material genético viral que existe na infecção recente, que está presente nas nossas mucosas. Então, esse foi o teste que foi criado na primeira semana do desencadear da doença lá em Wuhan. Com uma semana de, vamos dizer assim, de burbulho epidemiológico da doença lá em Wuhan, os laboratórios do governo já haviam feito a investigação e a descoberta do material genético daquele possível vírus que estava causando aquela possível doença obscura. E com uma semana a mais, já estava padronizado a decodificação genética para usar essa decodificação genética como um processo de diagnóstico. Então, para o diagnóstico do material genético, nós temos hoje a técnica de PCR, que é a investigação com termociclador. É uma técnica extremamente difícil de trabalhar. Não é todo laboratório que executa essa técnica. Em Goiânia, nós temos 2 ou 3 laboratórios que estão executando em loco. Eu creio que um é o laboratório, o LACEN do estado, que foi paramentado com termociclador, com extrator de material genético, com todos os equipamentos que pertinem a essa metodologia. Este material
ele tem que ser armazenado a 20 graus negativos. Assim que chega no laboratório de referência, ele é coletado por via de suave das mucosas nasofaringiana, e ali ele foi desenhado para o diagnóstico recente da infecção do vírus. Por isso que a citação das sociedades científicas é que esse teste tem importância fenomenal para o paciente que apresenta sintomas. Então, este é o teste considerado teste ouro padrão, o teste padrão ouro, porque ele vai evidenciar perfeitamente se o paciente está com o vírus, mas, entre parênteses, no momento do sintoma. E o outro teste que existe é o teste sorológico, que isso demorou um pouco mais para seu desenvolvimento, mas foi realizado por várias empresas farmacêuticas, e dentre elas foram realizadas a tipificação sorológica. Então, nós temos aqui o teste viral e o teste de identificação de anticorpos. São esses dois tipos de teste que existe hoje para o Covid. Tá. E essa questão do teste rápido, o teste rápido é o quê, então? O teste rápido, ele adquiriu esse nome, essa nomenclatura, porque foi muito emparelhado com o teste rápido de beta-HCG, o teste rápido para glicemia. Oi? Muitos desses testes rápidos, através de uma punção digital, é colocado ali naquele papel que está embebido de anticorpos e antígenos, para ela realizar uma reação sanduíche. Anticorpo, antígeno, anticorpo. Então, o teste rápido, ele também é um teste que detecta anticorpos. Poderia ser denominado um teste sorológico. Só que, por ser um teste que foi muito previamente fabricado para tentar solucionar um problema pandêmico, vários desses ditos testes rápidos, vários desses testes imunocromatográficos, saiu com muito defeito de fabricação. Daí vem, quando você pega lá no bulário para fazer a leitura, esse teste traz uma sensibilidade de 85%. Esse teste tem um falso positivo de 15, 18, 20, 25%. Lá no próprio bulário dele relata isso. Nossa! E isso é por causa da forma que foi feito a rapidez do processo metodológico. Não quer dizer que os testes rápidos que vão surgir daqui mais 1, 2, 3 anos não vá alcançar o máximo de especificidade e sensibilidade. No momento, ele tem essa estrutura manca. Ele pode trazer essas observações bem típicas dentro do diagnóstico laboratorial. Mas então, de imediato agora, essa qualidade desses testes, ela está comprometendo esse resultado fidedigno, né? Então, se tem essa quantidade, esse percentual que é alto para um teste negativo, até porque, deixa eu te falar, teve uma amiga que falou assim, que um conhecido testou ele e a família, e ele fez 4 testes com ele mesmo. 1 deu positivo e 4 deu negativo. E aí? Pois é. É isso.
se você pegar a própria literatura que vem no bulário do teste rápido, ele explica isso. A possível reação cruzada, a possível não sensibilização da zona de detecção do diagnóstico, nós falamos zona de revelação. Então, há relatos, eu participo de um grupo da Sociedade Brasileira e outro da OFAC, que são 250, 270 laboratórios do país. Então, desde o norte até o sul. E ali nós validamos vários testes sorológicos, que nós, pela própria linguagem usual da população, nós começamos a usar também essa nomenclatura, erroneamente, porque tudo acaba sendo teste sorológico. Mas nós começamos a pontuar teste sorológico para um teste mais clássico, que é necessário equipamentos de alta resolutividade, bancadas de laboratórios de precisão e exatidão, e os testes rápidos, esse que foi divulgado na mídia. Uhum. Quando se faz essa comparação, dentro desse próprio grupo, foi observado que alguns kits destes testes, eles vêm com 20, 25, com 40 testes. Observou que alguns kits davam para a mesma amostra falsos positivos, falsos negativos, usando um protocolo de amostra cega, não obtendo um resultado repetitivo, que nós falamos de amostra que tenha exatidão e a precisão no diagnóstico. Então, as amostras não apresentavam nem exatidão e nem precisão. Se eu pego uma amostra controle positivo, eu tenho que ter 10, se eu faço 10 vezes, eu tenho que ter 10 vezes o mesmo resultado repetitivo. Uhum. Se eu pego uma amostra negativa, eu tenho que ter 10 resultados dessa amostra negativa, e com ele não observava isso. Nossa. Esse foi o motivo da grande crítica. E uma coisa mais grave, e falar que isso não acontece, você lembra quando teve um boom no noticiário do Jornal Nacional, que uma empresa farmacêutica havia feito uns comprimidos de anticoncepcionais e várias pacientes que faziam uso desse anticoncepcional engravidou no Brasil, aquela coisa toda. Você lembra disso? Lembro. Que foram observar, eram comprimidos falsificados. Uhum. Eu não tenho lembrança de qual fármaco que foi. Eu só lembro que a indústria farmacêutica que fabricava tal produto mostrou a rastreabilidade dela. Porém, a caixa com os códigos de barra da época, com o carimbo holográfico da época, tudo era muito bem falsificado. E isso foi vendido absurdamente nas redes de drogaria do Brasil. Você acha que não aconteceu a mesma coisa com o teste do Covid? Nossa. Com a cobrança exorbitante que teve de vários reais cobrando para fazer um teste, não foi feito, não digo nem no Brasil mesmo, porque para fazer um teste daquele precisaria de muita rapidez, não teve esse tempo hábil. Lá mesmo, na China, na Coreia, onde isso passou mais tempo, não foi fabricado testes com baixíssima qualidade e distribuído para o mundo todo? Por que você acha que teve essa resposta desse colega seu? Infelizmente, Ilma. Infelizmente. Hoje eu ouvi uma frase que ela não deixa de ser triste. Em época de crise, uns choram, outros vendem lenços. E é bem isso aí, ó. Tem muita gente vendendo lenço. Muita gente ganha dinheiro vendendo lenço. Tá, doutor, e assim, diante de tudo isso que você está falando, desse risco aí de teste falsificado, de baixa especificidade para os testes, como que o seu laboratório está procedendo? Porque você lá faz o sorológico, você não faz o PCR, então, e você não faz o teste rápido, né? Vamos falar assim, você faz o sorológico, né?
Isso, Como que você chegou a esse teste que você escolheu? Porque eu acho que você trabalha com o teste do laboratório Rocher, não é? isso. Não é nem que eu escolhi. Ah, Mesmo a gente participando na plataforma Rocha, antes de falar disso, vamos falar primeiro como é que outros colegas que porventura queiram fazer o diagnóstico pode executar esse trabalho. É, da noite para o dia, pessoas que nunca trabalharam como distribuidores de reagentes, distribuidores de kits químicos, farmacêuticos, apareceram me oferecendo para comprar kits, reagentes para diagnóstico de Covid, teste rápido, e cada um querendo colocar com um preço melhor no mercado. A maioria dos kits sérios estavam chegando no mercado brasileiro lá para março, abril, a 130, 150, 170 o teste de custo operacional. uhum. E vários acham, não sei como é que acha o telefone, fazendo contato, doutor, eu estou aqui querendo representar uma empresa fulano dos Anzóis, estou tendo um kit a R$ 87, R$ 85, R$ 75, R$ 60 o teste. Colegas que querem, porventura, colocar isso em suas farmácias ou nos seus laboratórios ou em algum tipo de clínica, fuja. Não compre material que não seja de uma empresa de histórico, uma empresa que tenha rastreio. Wilma, nós que temos um laboratório já há 20 anos, pessoas assim aparecem do nada. E gente conhecida, pessoas conhecidas, muitas mais conhecidas pelo Lindenburg. Fulano de tal apareceu para mim dizendo que se eu quiser comprar tantos kits, ele me coloca aqui para me vender em Rio Verde. Foi nesse nível, sendo que para ser distribuidora de qualquer kit no Brasil, tem que ter um farmacêutico responsável, é igual ser distribuidor de medicamento, é o mesmo, não tem diferença. E nessa fajutice, vários compraram um gato por lebre. Meu Deus. Muitos compraram aquele anticoncepcional que foi fabricado lá atrás, agora, na forma de teste de Covid. Nossa, Então, Lindenburg. infelizmente. E como estava acontecendo muito isso, e eu sempre muito linkado com a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, e agora eu entrei em mais uma sociedade, que é a Sociedade da Medicina Diagnóstica. Ali eu tive o privilégio de ver e avaliar a ciência mais de perto, mesmo a gente estando aqui na nossa ilha do Rio Verde, né? Aqui no Centro-Oeste. E aí tinha 2, 3 empresas mundiais que estavam já fazendo pesquisas mais avançadas para um diagnóstico mais preciso. Dentre essas empresas, uma era a Roche, você denomina Rocher, né? É uma indústria farmacêutica multinacional que eu já possuía a plataforma. Quando ela balbuciou isso lá para março, para abril, ela relatou que só iria chegar no mercado brasileiro agora no final de maio, começo de junho. Primeiro, ela ia ter que fomentar a Suíça, que era onde ela iria, onde ela desenvolveu o kit, onde ela tem uma das principais sedes, e os Estados Unidos. E assim foi feito. Então ela detectou, através de muita pesquisa, um tipo de anticorpo que ele capta vários tipos de superfícies do vírus. Então não é um anticorpo
de amplo espectro. Ela fabricou especificamente o anticorpo para vários pontos do vírus. Com isso, ela observou neste levantamento de pesquisa científica que, no caso do Covid, ele não dá a mesma resposta imune de outros vírus comuns, como eu fiz um pequeno vídeo de tempo para trás, e expliquei bem a rubéola. A rubéola, ela inicia a fabricação da IgM no 5º, 7º dia da infecção, e depois, lá pelo 17º, 18º, 20º dia, conforme for o paciente, a imunidade do paciente, ela vai produzir a IgG. O Covid é tão terrível na sua forma de infectar, na sua forma de ligar nos receptores, na sua forma de contaminar a célula e na sua forma de driblar o sistema imune, que até nisso ela percebeu uma diferença do pulsar dos anticorpos. A IgM e a IgG não traz diferença clínica no caso do Covid. Ainda não. Vamos dizer assim, tudo que nós falamos hoje, amanhã pode cair por terra. Porque tudo está muito, muito novo e muito em transformação muito rápida. Ainda não. O pulsar da IgM no Covid se observa lá pelo 5º, 7º dia de infecção. Porém, o pulsar do IgG também. 5º, 6º, 7º dia. E há relatos que a IgG pulsa muito mais alta que a IgM nesses primeiros momentos. Totalmente diferente do que é corriqueiro. Totalmente diferente. Com isso, mais uma informação. Que está deixando também nossa população extremamente cansada, fadigada. Uhum. E o nosso ouvido, porque eles vêm nessa ansiedade, nessa angústia. Eu tenho trabalhado muito com a equipe para ter essa paciência, com muitos outros colegas médicos para ter essa paciência, porque eles perguntam, o tempo todo a mesma pergunta: eu tô com o seu teste diagnóstico, eu estou com a doença ou não estou com a doença? Uhum. Não existe isso na sorologia do Covid. Existe isso na cachumba, existe isso na dengue, existe isso na rubéola. E foi por causa da dengue que isso pegou uma força muito grande. Porque quando nós detectamos na sorologia IgM na dengue, eu tenho que tratar de imediato. Uhum. Eu tenho que cortar todo tipo de possíveis medicamentos que vão facilitar a hemorragia. Eu tenho que hidratar esse paciente naquele momento. Eu tenho que cuidar da plaqueta dele. Não é assim que funciona na dengue? Uhum. No caso da presença de apenas IgG na dengue, o tratamento não é esse. Uhum. Eu posso ter um outro tratado farmacológico, um outro tratado médico hospitalar com esse paciente da dengue. No Covid não tem isso. Então, isso causou uma fadiga na sociedade exorbitante. Eu estou com a doença ou não estou com a doença? Eu estou com o vírus ou não estou com o vírus? A doutora Bárbara deve estar lançando agora nas redes sociais dela um mini vídeo que ela fez para tentar fazer mais uma explicação sobre isso. Uhum. Nós fomos na rádio fazendo uma explicação: olha, esse papo nosso aqui é para essa finalidade. Então, Wilma, não existe na sorologia a possibilidade de dizer que o paciente que só tem IgG, ele não está mais com vírus, e o paciente que tem IgM, ele está com vírus. Então, qualquer colega que esteja fazendo diagnóstico laboratorial, qualquer colega que esteja fazendo o diagnóstico em sua farmácia, não deve usar esta nomenclatura, esta informação para o paciente, porque até o momento isso está errôneo, está errado. Mesmo que o seu teste solte lá IgG e IgM, por qualquer facilidade metodológica de detecção, não quer dizer que ele... Aí até saiu na mídia aí uma tabelinha que foi divulgada
Mostra lá a fotinha do teste rápido, do cassete do teste rápido, sem duas listinhas negativo, com listinha positivo, GG e listinha IgM, não tem o vírus, está seguro. Não, isso é balela. Isso é balela de acordo com as novas citações, citações lá de Wuhan mesmo, citações da Roche Farmacêutica, citações. Puxa, caiu a conexão dele. Peraí, gente. Oi, caiu. Voltou. Várias outras empresas farmacêuticas. Tá me ouvindo, Ilma? Tô te ouvindo. Que parou É o porque vídeo. caiu a conexão para mim, mas agora voltou. Tá. No meu não apareceu ainda. Para você aparece eu falando? Tá travado, mas eu tô te ouvindo. Pode continuar falando. E Demburg, deixa eu só te falar uma coisa, porque a Tatiane tinha perguntado se os testes eles eram avaliados individualmente lá no laboratório. E agora ela tá perguntando aqui assim, ó. Então, IgM tem vírus e IgG sem vírus. Não é isso. Ou eu entendi errado? Isso que ela está perguntando é o que eu estou falando. Não existe isso nos testes sorológicos, IgM vírus e IgG sem vírus. Não pode se dizer isso. Não pode. Por quê? Porque foi detectado. Olha só. Quer que eu desconecte e reconecte novamente? Tá, eu vou excluir e te convidar de novo para ver se volta. Só um pouquinho. Então, tá bom. Oh, conexão da internet não tá. Legal. Voltamos. Mas apareceu travado. Parece que tá travado. Mas a gente está te ouvindo, então continua. Tá bom. Por causa dessa observação que foi citado pelas novas pesquisas, o paciente com vírus replicando lá, ó, no 12, no universo celular, alta replicação, alta proliferação viral, alta disseminação através das vias respiratórias, dos perdigotos e tudo mais, sim, tudo dentro do que desenha a infecção. Ele apresenta IgG. Então não pode dizer que o IgG é um carimbo para dizer que não tem o vírus. E o inverso também é relatado. Pacientes que já enfrentaram a infecção, depois de 6, 7, 8, 9, 10 dias, a IgM volta a configurar como positiva, que é uma coisa bem interessante, e ele não tem mais proliferação viral. E aí? Ô, bichinho difícil, hein? Muito. Você está entendendo que foi erroneamente divulgado por uma precipitação? Sim. Das mídias, de tudo. Então a literatura é clara, a literatura está bem clara quanto a isso. Vou tentar falar agora de uma forma mais didática. Existe paciente sorologicamente convertido, com presença só de IgG, que continua transmitindo o vírus. Perfeito, Ilma? Perfeito. E existe também paciente que apresenta IgM que não mais tem vírus. Entendeu? Entendi. É onde, desde pessoas estranhas a familiares, faz da seguinte forma. Liga e fala, Hindenburg, eu queria fazer o teste para ir visitar minha mãe. Minha mãe está com 80 anos, está lá na fazenda, eu queria visitar. Não adianta, Ilma, pegar
tocou aqui, desbloqueou. Não adianta pegar um teste como um voucher, como um ingresso, como um convite prateado para ir fazer a visita de um familiar, de um amigo. Não adianta. Quem fizer teste para qualquer pessoa, validando a informação que ela, com aquele teste, com aquele resultado de exame, ela pode ou não pode visitar, está cometendo um crime. No mínimo, um crime de consciência. Por quê, Ilma? Eu posso fazer um teste sorológico seu agora. Peguei o seu sanguinho, tá lá, Deburgo, mesmo, vamos pegar o mesmo enredo. Deburgo, eu quero visitar minha mãe, tá com 80 anos, tá lá na fazenda, tá isoladinha, tem 3 meses que eu não vejo minha mãe. Vamos fazer o teste? Bora, vamos fazer o teste. É dinheiro, não é? Dinheiro é bom. Faça seu teste. Aí solta lá, resultado positivo. Ilma, você está com resultado positivo, você já teve o vírus, pode visitar sua mãe. Não, eu não sei se você está positivo em IgG e se você é virêmica. Se você está difundindo o vírus pela sua saliva. E muito mais grave, se você não se contaminou no trecho do caminho daqui de Rio Verde até chegar na fazenda. Se você, na hora que foi abastecer lá no posto de gasolina, você não clicou lá na maquininha lá e pegou o cartão que foi devolvido pelo frentista para você, se você não contaminou com o cartão que foi te dado, e dali para frente você se recontaminou. Ou que é negativo, e você, eu sou negativo, não posso ir mais. Não, isso não pode ser um voucher de visita. Eu tenho falado isso constantemente. Cada resultado tem uma finalidade. Ele não serve para dar sinal verde para atravessar e fazer o que quer a sociedade quer visitar, sair, passear. Não é isso. Não é isso. A mesma coisa que eu estou falando para a sorologia. Então perguntam, então a sorologia não serve para nada? Serve para o que ela foi construída. No caso do Covid, mais uma vez. No caso da rubéola, a sorologia da rubéola, na mulher gestante com 3 meses. Eu tenho que tomar todo cuidado com essa mulher, não eu posso ter um aborto. Ela tem que estar protegida. No caso da dengue, para esse paciente não entrar em hemorragia. Então ali é para isso. E no caso do Covid, é para uma epidemiologia social. Para mais nada. Como assim? Foi o que a Coreia fez. Foi o que a Noruega fez. Quanto mais pacientes soro convertidos, e nós, Wilma, eu não estou falando soro competente. Outra coisa que a ciência também não pôs o imprint digital. Não se sabe se os anticorpos vão ser bloqueadores ou resolutivos por mais de 120 dias, 150 dias. Então, até agora, sim. Mas não se sabe. Não se sabe se vai causar memória imunológica. A memória imunológica é aquela, eu tive cachumba uma vez, nunca mais eu vou ter cachumba. Eu não tenho certeza ainda se eu não vou pegar outro Covid. Eu não estou dizendo nem outra cepa, não, o mesmo Covid. Não tem essa certeza. Então, olha só outra coisa. Deu teste positivo, você está imunocompetente? Não, não está imunocompetente. Eu posso daqui 3 semanas, 3 meses, 1 ano, ter outra crise de Covid. Por mais estranho que pareça. Então, mas e agora? Qual que é a importância do agora? Quanto mais pessoas forem contaminadas, quanto mais pessoas forem expostas ao vírus ou à vacina, mais anticorpos a sociedade vai ter. Então, com o aumento dos anticorpos em cada cidadão, aumenta
a imunidade daquela sociedade. Aí, com esse aumento dessa população de anticorpos, nessa população da sociedade, menos o vírus vai transitar. Menos o vírus vai transitar, menos o vírus vai infectar. Menos o vírus vai causar doença, menos o vírus vai matar. É epidemiológico, é para epidemiologia. E no PCR? Ilma, já tem agora relatos que pacientes que foram expostos ao vírus, ele fica eliminando o material genético do vírus por 90, 100 dias. Então, a infecção foi hoje. Pegou em mim. Dor de cabeça, mal-estar, acabou meu olfato, acabou meu paladar, mal, dificuldade respiratória, dispneia, né? Agora, eu com todos esses sintomas, eu faço o PCR. Diagnosticou positivo. Pronto. Fique em casa, aguarde o seu quadro clínico. Se isole. Você e sua família isoladinha dentro da sua casa. Tanto é que, epidemiologicamente, eu dando positivo, só por curiosidade querem fazer da esposa e do filho, se é na mesma casa. Porque antes de diagnosticar, ali beijou, ali abraçou, ali bebeu café, ali bebeu água. Pode não ter tido a infecção no parceiro, mas a contaminação de estrutura viral teve. Aí essa família, esse cidadão a princípio, ou essa família, esse nicho que esse cidadão está incluído, eles têm que ficar na quarentena, isolado os seus 7, 14 dias. Por quê? Porque ele é um potencial divulgador do vírus. Aí ali, eu tenho um diagnóstico, Edimburgo deu positivo para Covid-19 pelo RT-PCR. Não tive complicação, fiquei em casa guardadinho, não tive complicação. Então estou fazendo dois históricos. Não tive complicação, passou 7, 8, 10, 14 dias, fiz o sorológico, minha imunidade para esse momento foi pulsada, estou sintetizando anticorpos, pronto. Vou sair na sociedade desprotegido? De forma alguma. De forma alguma. Daqui 30 dias eu faço um novo PCR. Positivo. Daqui 60 dias, positivo. Daqui 90 dias, positivo. Daqui 120 dias, positivo. Eu estou com o vírus até daqui 120 dias? Não. Ainda existe eliminação. A literatura diz isso bem claramente. Pela mucosa, pela lágrima, pelas fezes, de material genético do Covid. Então eu estive doente hoje, por essa semana, 5 dias, 6 dias, 7 dias. Eu estive doente hoje. Daqui 30 dias, 60 dias, 90 dias eu estou doente, Ilma? Não estou doente. Mas eu sou positivo pro RNA. E aí? Tu tá vendo que o PCR não serve para avaliação epidemiológica? Tá. Edimburgo, e nesse caso, daqui 60, 90, 120 dias, eu ainda estou eliminando material genético. Eu não estou mais com a doença, mas eu posso transmitir o vírus? Não. Nós temos dois tipos de paciente. Aí, um que transmite por 30, 40, 50 dias, há relatos disso, mesmo com anticorpos. A maioria é só com 14, 15, 20 dias, a grande maioria, graças a Deus. A grande maioria. Mas tem relato desses pacientes que emitem vírus
por uma grande quantidade de dias, mesmo com os anticorpos, Ilma. E o segundo desenho que eu fiz foi: estou em casa, complicou meu quadro, já cheguei no hospital com o diagnóstico de SARS-CoV. Aí sim eles vão me passar para um protocolo diferenciado. O PCR é para isso, para o paciente assintomático. Se você for fazer PCR para todo paciente, para o paciente sintomático, se você for fazer o PCR para todo paciente assintomático para saber se tem vírus, a população vai ficar em choque, porque não é uma retratação de infecção. Não é. Por quê? A pergunta é o porquê. Por quê? Porque o teste não detecta o vírus. O teste detecta fragmentos de RNA. Tem uma comparação muito boa com a tuberculose. A minha tese é em tuberculose. Talvez isso para mim fica mais fresquinho. Existem 2 pacientes dentro da área da tuberculose. Tem o paciente que nós chamamos tuberculose doente e tem um paciente que nós chamamos paciente tuberculose infecção. Os 2 dá positivo quando nós fazemos um teste genético para diagnóstico de tuberculose. Os 2. Só que a tuberculose infecção, quando passa por todo o protocolo de anamnese, ele não tem as lesões da tuberculose. E quando nós fazemos uma coleta urinária dele, nós também não encontramos o bacilo ou o material na urina. Ele tem um material genético nas mucosas e no sputum, no escarro. Já a tuberculose doença, não. Ele tem todos os sintomas clássicos da tuberculose. O Covid é muito parecido com isso. Tem a presença do material genético, mas não quer dizer que ele seja um paciente transmissor da doença e nem que ele está com o vírus. Denburg, então, o que resolve? Resolve os hábitos de higiene e segurança. Resolve os hábitos de higiene e segurança, resolve a vacinação em massa, resolve a testagem em massa dos anticorpos, que quando nós chegarmos em 65, 70, 75% da população soro convertida, ele vai transitar menos. Ele vai transitar menos. Aí não vai ter essa preocupação do infartamento da rede hospitalar. É ciência pura, Ilma. Entendo. Não Então, pode assim, ter achismo nisso daí. a questão da dúvida sobre o tipo de exame, eu acho que foi bem esclarecedor aqui. Só para avisar, tem gente falando para salvar a live. A live vai ficar salva, a gente publica lá no YouTube, no canal da farmácia, e depois pode assistir. A gente vai enviar o link, tá? Eu envio para o Dr. Idenburg também. Quem não conseguiu acompanhar tudo ou quiser assistir novamente. Tá, você falou das diferenças aí dos... Gente, eu acho que nós vamos ter que... Edimburgo, o tempo vai encerrar, porque a gente só tem 10 minutos e a gente vai ter que voltar para terminar tudo que a gente tem para falar. Tá bom. Tá, agora você respondeu uma série de coisas aqui. Deixa eu só te falar outra coisa. Quanto tempo você falou da questão do exame PCR e da questão do exame sorológico aí? Quanto tempo que é o ideal para o paciente fazer o teste do Covid? Vou fazer o teste para saber se eu me contaminei, se eu não contaminei. No caso do paciente no caso do paciente sintomático, ele começou a sentir ontem. Ele já corre e faz o exame ou ele espera 2, 3 dias? Como que é a questão do tempo? Isso também, nós temos 2 tipos de desenhos que é bem clássico. Vou tentar ser também bem didático nisso daí. No paciente que apareceu com sintomas, anoiteceu e amanheceu com sintomas, né? Esse paciente já está uns 4, 5 dias infectado, Ilma.
Ele já está 3, 4, 5 dias infectado. Ele não infectou ontem para ter os sintomas hoje, não. Tem 3, 4 dias, 5 dias que ele está infectado. E se ele for muito bem imunologicamente, muito bem nutrido, que é o que eu imagino que você vai falar depois dos nutrientes farmacêuticos, muito bem nutrido, quimicamente falando, muito bem nutrido dentro da linhagem da alimentação, ele pode demorar um pouquinho mais. Então, quanto mais depleto for o organismo dele, a sintomatologia dele vai vir mais rápida. Então, mas amanheceu com sintomas hoje. Ele conseguindo hoje mesmo, ele pode fazer o teste do PCR, do RT-PCR. E tem que ser o sintoma mais clássico. Ele não pode chegar na bancarrota e sair fazendo tudo, não. Ele deve passar por um critério clínico. A maioria dos pacientes, tudo está fazendo por conta própria. Não quer dizer que o paciente não seja dono do ir e vir dele, de fazer o exame que ele queira fazer. Não é isso. Só que eu ouço isso todo dia. Não, minha garganta tá arranhando, eu quero fazer o teste do Covid. Gente, não pode ser dessa forma. Tem que ter os critérios clássicos. Hoje o doutor YouTube explica tudo, né? O doutor Google. Então, se você não quer ir no médico, que eu acho uma falha grande, porque dispendia muito tempo, muita informação, muita energia, muito dinheiro com outras coisas, e não faz o correto, o protocolo correto. Mas pelo menos os clássicos, ele tem que estar sentindo, para falar, estou com a sintomatologia aparente do Covid. Hoje. Então hoje eu vou atrás do meu RT-PCR. Aí faz, hoje. Esse paciente que teve sintomas, qualquer sintoma de síndrome gripal, qualquer, que testou e deu positivo, Ilma, ele deve fazer por segurança, daqui mais 14 dias, a partir desses sintomas de hoje, que amanheceu hoje, o sorológico. Por quê? Olha, pode dar um resultado positivo no RT-PCR e não foi o Covid que infectou esse cidadão. Ele pode ter se infestado com material genético. Como assim? Ele pode ter beijado, irmão. Ele pode ter bebido água no copo de outro que estava com Covid e ele pegou, restou de material genético de alguém que está eliminando o vírus. Meu Deus! Nós temos infestação. Não pode falar infecção. Tu já viu falar do prion? Alguns falam prions. Os prions e os prions são designados como uma molécula que não chega a ser um vírus, não é um vírus, é uma molécula que ele desencadeia algumas neuropatias centrais, que uma delas é a hipótese da causadora da doença da vaca louca. Lembra da doença da vaca louca? Uhum. Por muito tempo, não relatava como sendo uma infecção por prions ou prions. Porque a infecção tem a definição correta, segundo Guyton e segundo Robbins. E nesse caso aqui, nós não temos uma definição de infecção quando eu tenho material genético de RNA, vírus em minha mucosa. Por isso que é tão criteriosa a coleta. Então, a coleta ela tem que ser crucial. Mas, como dizia um grande catedrático professor de patologia nosso, de patologia laboratorial, que laboratório ele existiu para ter erro. Pelas próprias capacidades, que laboratório não é matemática. Só de você pisar dentro do laboratório já pode ter uma falha técnica. Então, com base nesse primórdio, detectou PCR positivo hoje. Daqui 14 dias eu faço a sorologia. Deu soroconversão? Ótimo. Eu tive um diagnóstico com PCR e depois eu tive um diagnóstico com sorologia, né?
Se der negativo hoje nos sintomas, estou sintomático, estou com mal-estar, tudo mais. Até a tomografia, deu aquela tomografia de vidro fosco, que a literatura e o protocolo médico diz que tem que ter uma somatória de informações, mas o teste veio negativo, Ilma. O teste do PCR veio negativo. E agora, José? Eu sou negativo? Nossa, saí aliviado. A tomografia deu vidro fosco, tô com dispneia, não tô sentindo sabor de nada, não tô sentindo nem o cheiro do piqui do Goiás. Sou negativo? Você não tem certeza que você é negativo. E se deu uma trava na hora da replicação viral? E se deu uma trava na imunologia das imunoglobulinas bloqueadoras? Aí, mesmo tendo dano negativo agora, daqui 14 dias a sorologia. Por quê? Olha só, Ilma. RT positivo hoje, daqui 14 dias eu tenho resultado de sorologia negativo. RT positivo hoje, daqui 14 dias eu tenho positivo. RT negativo hoje, daqui 14 dias eu tenho negativo. E RT negativo hoje, daqui 14 dias eu tenho positivo. Eu tenho as 4 tipos de combinações. Você entendeu? Os 4 tipos. Então eu posso descuidar da minha segurança respiratória, eu posso descuidar da minha mucosa, eu posso descuidar dos meus colegas, eu posso cuidar da minha filha porque eu tive um teste positivo ou negativo? Não posso. Aí, agora, esse é para o PCR. Então, o PCR eu tenho que fazer no momento que eu estou doente. Igual você perguntou. Onde que enquadra o tempo nisso aí? O cronos para fazer o teste. E o sorológico. Se eu tive um sintoma, qualquer que seja, nossa, eu tive um sintoma semana passada, sintoma gripal, dor de cabeça, respiratório e tudo mais. Semana passada no dia 5, contabiliza 14 dias após o dia 5 e faz o teste. O mesmo paciente chega, Demburg, eu não tive sintoma. Você não teve sintoma? Não. Faz agora. Deu negativo? Daqui 14, 20 dias, faz de novo. Até passar essa pandemia. Foi por isso que eu tirei, muito criticado por isso, por vários setores, até mesmo por setor de distribuidores. Por isso que eu tirei a liquidez, o lucro laboratorial. Porque não é momento de ganhar dinheiro com isso não, Ilma. É lógico que eu vivo de fazer. É lógico que eu vivo de fazer exame. Eu não sou hipócrita. Se fosse, eu não vou fazer exame a um paciente que tem câncer, não é. Só que agora é hora de fomentar o máximo. Fomentar o máximo. Fomentar o máximo. É isso que eu acho. Porque, assim, existe muita diferença de valores entre os testes. Você falou lá no início da questão da qualidade de cada teste. E existe também essa questão aí de estar repetindo o exame. A gente está no meio da pandemia. A gente está vivendo ela e provavelmente, como o doutor Plínio falou, a gente vai viver ela enquanto não sair uma vacina para vacinar em massa a população inteira, a gente não vai conseguir se esquivar, se livrar desse vírus, se livrar da doença. Então, isso não vai ter como. Agora, que nem você está falando, orientando, né? Embora eu tenha o teste, embora eu esteja aí cuidando da minha imunidade, cuidando do tratamento no caso de quem tem a sintomatologia da doença. Eu preciso dos cuidados assépticos, porque eu posso estar transmitindo, porque eu posso estar recebendo, então não quer dizer que eu estou imune, peguei e não vou pegar de novo, não existe isso. E agora eu queria que você falasse da questão da diferença do valor, porque eu sei que o seu laboratório colocou um preço sem lucro, que foi até um médico que passou essa informação pra gente, porque você está fazendo curva epidemiológica. Demburg, eu vou encerrar o vídeo porque a gente tem 20 segundos. Eu vou encerrar para salvar ele e a gente volta. Pessoal, a gente vai voltar para continuar falando porque a gente ainda tem mais informação. Aí eu volto, tá bom? Tá bom.